Olha, a Vera Magalhães conosco, por imagens, áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, Jovem Pan, o rádio com imagem. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã. Eu vou tomar cuidado com as concordâncias e os plurais aqui, Tiago. Você é corretíssima. Eu admiro o seu português. Sinceramente, é muito bom. Obrigada, gostoso de ouvir. Joseval. Bom dia para você. Bom dia, bom dia. Ô Vera, você trabalhou muito pouco ontem, né? Porque ontem o presidente passou por um procedimento de desobstrução do canal Uretral ontem, mas o resultado da votação da segunda denúncia na Câmara mostra a necessidade de desobstruir também os canais políticos daqui para frente. Essa alusão é muito interessante, não é, Vera? Pois é, Tiago, é a fisiologia humana e a lógica da política, né? Ele passou por esse procedimento que foi de emergência, até o pessoal do Palácio deitou, foi um procedimento de rotina. Não é um procedimento de rotina desobstruir o canal Uretral, né? Então foi um procedimento de emergência, levou mais apreensão a um governo que já estava com as barbas bastante de molho, diante da dificuldade, primeiro, de obter o quórum para começar a votação da segunda denúncia e depois com o placar em si, que foi bastante menor que o da primeira. Ele é menor e ele é eloquente em algumas coisas. Ele, por exemplo, não representa uma maioria absoluta da casa. Essa maioria é de 257 deputados. O governo teve 251 a seu favor. Então, nem para projetos de maioria absoluta, de 257 votos, ele teria com este quórum que votou ontem, maioria. A gente sabe que isso é diferente, que muita gente que votou pelo acolhimento da denúncia pode votar eventualmente em outros projetos, e o contrário também é verdadeiro. Gente que votou para salvar o presidente pode votar contra, a depender da natureza do projeto, mas ajuda a ver que os canais estão sim obstruídos, que o presidente vai precisar chamar as lideranças de cada um dos partidos às falas, se quiser pôr em pauta, pôr em prática, pôr em andamento uma agenda consistente daqui até o final do mandato, Tiago. Isso passa não só pelas bancadas, mas passa pelos comandos dos partidos também. Partidos esses que já estão se preparando, se municiando para a eleição do ano que vem. Então não é uma conversa fácil, é na verdade um rearranjo do governo, um presidente que passou por 2 denúncias, tem uma popularidade bastante baixa, mas que agora fica até o final. Então é com base nisso, neste veredicto de que ele fica até o final, que ele deve tentar fazer aí uma repactuação e tentar conduzir seu governo a algum resultado que não seja só jogar a bola de lado até o final de 2018. Ô Vera, todos os analistas é gozado, o presidente ganhou e todo mundo fala que ele perdeu. Então, eu gostaria de ouvi-la, como é que se explica isso, principalmente projetando as futuras relações do presidente com o parlamento. Joseval, eu acho que existe uma espécie de fábula no Brasil de que no presidencialismo se pode tudo, de que a caneta presidencial pode tudo. A gente já viu o governo fraco, né? A gente viu o final do governo Sarney, a gente viu o final do governo Fernando Henrique Cardoso II, no pós-apagão, ali, pós-sancionamento. Eram presidentes bastante fracos, que precisavam dessa mediação com o Congresso a todo tempo para aprovar mesmo coisas simples, e que não fizeram grandes coisas naquela reta final. E, além de tudo, tiveram pouco peso na própria sucessão. Então, o governo, sim, ganhou numericamente, mas sai disso muito fraco, sai disso muito com a sua tibieza muito evidenciada. E ele vai precisar dessa negociação com o Congresso, que passa na Câmara pelo presidente Rodrigo Maia, que teve um comportamento bastante bipolar nessa segunda denúncia. Uma hora ajudava o governo, uma hora mostrava ali as dificuldades para justamente vender mais caro o seu apoio. Então ele vai precisar ainda dessa intermediação com o Rodrigo Maia, vai precisar dos partidos, por isso eu duvido um pouco dessa história de que ele vai sair distribuindo punições a todos os infiéis. Não dá para fazer isso com uma base já tão reduzida, e sendo que você vai precisar dela
para votar outras medidas, como as do ajuste fiscal, como a reforma da Previdência. Então, eu acho que é um governo que sai ali no limiar, é poupado pela Câmara, mas que não se livra imediatamente dos seus muitos problemas. Não se livra da impopularidade, não se livra da dificuldade de fazer um ajuste fiscal consistente, não se livra da quase impossibilidade de fazer uma reforma da Previdência que possa ser chamada deste nome. Por isso tudo, eu acho que ele ganhou, mas não é vitorioso, não dá para cantar vitória, e você nem vê ninguém cantando vitória lá no Palácio do Planalto. Entendi, ele não vai punir, não, ele vai só chegar e falar, não faça mais isso. Eu acho, Joseval, eu acho que algum deputado pode perder um carguinho lá em Piraporinha, mas no grosso eles vão continuar sendo tratados na base da emenda parlamentar, que é como o governo sabe fazer sua relação parlamentar. Ô Vera, e só para a gente fechar, nesse mapa partidário, sempre, claro, aparece o PSDB empoleirado no muro. São os tucanos empoleirados, Vera. Dessa vez vem aí alguma punição, não só aos tucanos, mas aos demais infiéis? Pois é isso que eu acho. Não vem, tá? Eu acho que não vem nessa forma maciça, mas pode sim haver algum rearranjo de ministros, Thiago. Por quê? Porque o governo liberou 10 dos seus ministros para voltarem à Câmara e fazerem essa articulação, e o que se viu foi um fiasco, né? O próprio ministro da Articulação Política, Antônio Embaçaí, não conseguiu, tem 3 tucanos no PSDB da Bahia, ele e mais 2. Ele só teve o voto dele, os outros 2 votaram contra o governo. No PSDB, que na outra vez tinha dado um voto a mais a favor do presidente, dessa vez foram 3 votos a mais contra o presidente. Então, você veja que a situação piorou em vez de melhorar. Isso se deve em muito às circunstâncias internas do próprio PSDB, que tem o Aécio ali se segurando na cadeira, mesmo afastado, mas dizendo que não deixa a presidência do PSDB antes de dezembro, em definitivo. Tem as disputas Dória-Alckmin, tudo isso permeia essa dificuldade do presidente no PSDB, mas também o fato é que o ministro de governo, aquele responsável pela articulação política, não articula politicamente. O Rodrigo Maia hoje tem mais peso na articulação política que o Embaçaí. Da mesma forma, outros ministros políticos, como o ministro e presidente do PSD, Gilberto Kassab, não entregaram mercadoria nenhuma ao presidente. O PSD também votou rachado ao meio e por poucos votos de vantagem a favor de Temer. Ele deu ali 28 votos para o presidente, 26 contrários e 2 não apareceram para votar. Então, você veja que são ministros que têm ministérios cotejados, ali cobiçados pelos outros partidos. Então, isso pode sim sofrer algum rearranjo com vista a essa coisa de ajudar o governo a recompor a maioria e a ter meses melhores pela frente.